Meus filhos crescem até que idade, doutor? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência no meu consultório. E se você quer saber até que idade, acompanhe esse vídeo até o final porque eu vou contar para vocês. Gente, uma pergunta que eu recebo toda semana no consultório. Doutor, até que idade o meu filho cresce? Eu sou o Dr. Tanguy, sou médico, trabalho com a parte de qualidade de vida, saúde, bem-estar, para que você possa viver mais e melhor. E esse canal, o objetivo dele é trazer dica, orientação. Se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem você acha que precise saber dessas informações. E aí, gente, a gente tem que entender um pouquinho dos períodos de estirão de crescimento. A fase de primeiro crescimento que a gente tem em qualquer criança é o primeiro ano de vida, que a criança cresce de 25% a 30% do seu tamanho inicial. A segunda fase é aquela fase que precede a maturação sexual. Então, na menina, normalmente a gente tem a menarca, ou seja, a primeira menstruação, que acontece em média dos 10 aos 14 anos de idade. Já os meninos, a gente não tem esse marco inicial. Então, como que a gente consegue saber esse período de maturação nos meninos? Normalmente ele é um pouquinho mais tarde, acontece em torno dos 12 aos 16 anos e um sinal muito interessante que dá para a gente ver. Um deles é o aparecimento de pelos, então nos braços, na axila, nas pernas e também na área genital. Um outro fator interessante é o engrossamento da voz. A voz normalmente da criança, que é aquela voz mais aguda, começa a se tornar um pouco mais grave. E o aparecimento também da barba e do bigode. Então, quando a gente começa a ter esses aparecimentos, a gente já começa a perceber essa fase de crescimento. E normalmente, esse crescimento da menina vai em torno de 2 anos após a primeira menstruação. Então, por exemplo, se a menina ficou menstruada a primeira vez por volta de 11 anos de idade, ela vai crescer em média até os 13 anos de idade. Só que a gente consegue fazer toda essa avaliação. Normalmente a gente pode fazer uma avaliação radiológica, que a gente tem uma radiografia do punho e da mão, na qual a gente consegue mensurar, medir a idade óssea, para ver se essa criança está atrasada, se ela está adiantada ou se ela está dentro da sua idade correta. Mas também, gente, a gente consegue fazer toda a dosagem hormonal para saber se ela está produzindo já hormônio e também conseguir mensurar o que a gente chama de GH. O GH é o hormônio do crescimento. Então, a gente tem que entender que o hormônio de crescimento, gente, não é para todo mundo. E principalmente, se a criança já está produzindo hormônio de crescimento, eu não preciso usar hormônio de crescimento para ela. Por isso, gente, uma avaliação médica endocrinológica é fundamental. Então não é sair, o meu vizinho usou GH, eu também vou usar GH. E principalmente porque o GH é caro e tem vários efeitos colaterais se não usado no tempo certo e na dose certa. A gente tem que entender, gente, que 80% do crescimento de qualquer pessoa, o fator é genético. Ou seja, 80% das vezes eu tenho que ver os pais, os avós, os tios. Então, lógico que a gente pode ter, às vezes, 2 pais baixos que pode ter um filho alto, principalmente pela parte genética dos avós. Mas, a maioria das vezes, a gente consegue ter uma média de altura dos filhos pela altura dos pais. Então, gente, se os pais são baixinhos, dificilmente essa criança seja muito alta, tá? Eu estou te falando que não é regra, mas normalmente 80% de todo crescimento tem herança genética. Só que nós temos 20% dos outros fatores. E quais são esses outros fatores que a gente pode estimular o crescimento? O primeiro deles, a alimentação adequada. A criança ela tem que se alimentar adequadamente. E olha que dica legal, gente. Eles fizeram um estudo que eles viram que um grupo de crianças era administrado 1 ovo por dia. No outro grupo, as crianças não foram alimentadas com ovo, tá? Eles tinham outro tipo de alimentação. Eles viram que depois de 6 meses, as crianças que se alimentaram com ovo, elas cresceram em média 50% a mais. Então o segredo é o ovo. Não só
O ovo, ele é um alimento rico em proteínas. E a gente sabe que as crianças nessa fase de estirão de crescimento, elas precisam de proteínas na sua alimentação. Quais são as principais fontes de proteína, então? As carnes, leites, ovos, queijo, todos eles são ricos em proteínas. Agora vamos supor que a família ela é vegetariana. Então uma boa fonte é principalmente a soja. A soja é uma boa fonte de proteína. Então, para estimular o crescimento das crianças, nós precisamos ter quantidades adequadas de carboidratos, proteínas e gorduras numa alimentação equilibrada. O segundo fator muito importante, gente, é o sono. Durante o sono, a criança libera GH, que é o hormônio de crescimento de forma natural. E esse pico de liberação, ele acontece entre 22 horas da noite até 6 horas da manhã. Então, por isso que é tão importante que as crianças e adolescentes dormissem em torno de 8 a 10 horas de sono, para que a sua produção hormonal se processasse de forma adequada e o seu crescimento acontecesse de forma adequada. Terceiro fator muito importante, gente, atividade física regular. Aquelas crianças que fazem atividades físicas num nível moderado, equilibrado, elas estimulam a formação muscular, estimulam a formação óssea de forma adequada. Lembrando que a gente normalmente forma osso para depois ter uma poupança óssea. Ou seja, aquelas crianças que são estimuladas, elas têm muito menos chance de ter doenças ósseas. Então a prática de atividade física regular, ela é fundamental. Porém, olha que dica interessante, gente. Você sabia que aquelas crianças que fazem muita atividade física, ou às vezes até em excesso, essas crianças podem ter o crescimento prejudicado. E isso acontece muito, gente, com o pessoal da ginástica olímpica e às vezes da ginástica rítmica. Porque quando eles têm um treinamento excessivo, um treinamento acima do dito recomendado, eu sugo todas essas energias que poderiam ser utilizadas para o crescimento da criança para poder gastar fazendo essas atividades. Então, a gente tem que entender realmente que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então a pergunta fica, meu filho cresce em média até quantos anos, doutor? Isso vai depender então da parte de maturação sexual. A menina ela cresce em torno dos 13 aos 15 anos, o menino em torno dos 15 a 18 anos. Essa é a média, tá? E aí, eu espero que esse vídeo tenha servido para tirar algumas dúvidas. Se você tiver alguma outra dúvida, escreve aqui embaixo. Eu faço questão de responder. Se você acha que é interessante, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para receber todas essas informações e vem junto com a gente, porque aqui vai ser muita informação sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar.